Olá, gente! Está começando aqui mais um vídeo, boletim de informações sobre a Covid-19, o novo coronavírus no Brasil e no mundo. Vamos aqui já chegar com os dados atualizados pela Universidade Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, a Universidade de Medicina, que dá os dados mais atualizados, o que mais compete com a realidade, já que em vários casos não são feitas os testes do novo coronavírus. Então, assim, são casos confirmados da doença. Pode ser que o número seja muito maior do que dos que estão aqui, né? No caso, o número de infectados hoje, segunda-feira, dia 6 de abril de 2020, é de 1.330.000 pessoas ao redor do mundo que estão infectadas pelo novo coronavírus. O número de infectados ativos, ou seja, que estão com vírus no corpo, que ainda estão doentes, são quase 1 milhão, mas também, em contrapartida, tem um caso, uma notícia boa, que 280.000 pacientes já se recuperaram da Covid-19 ao redor do mundo, né? Vamos dar um giro aqui de notícias pelo mundo. Os Estados Unidos ainda é o epicentro da doença, com mais de 350.000 casos, seguido pela Espanha, que passou a Itália em termos de casos, de 135.000, a Itália com 132.000 casos. Em quarto lugar, a Alemanha, com 101.000 casos, ou seja, são os 4 países, Estados Unidos, Espanha, Itália e Alemanha, os 4 primeiros países já ultrapassaram a marca de 100.000 infectados, cada um. A França vem em quinto lugar na sequência com 99.000 casos, logo ela chegaria aí à marca dos 100.000 casos. E a China, que é onde tudo começou, no epicentro de lá, está em sexto lugar com 82.600 casos. O Brasil, deixa eu contar aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... O Brasil está em 16º lugar, atualizando os dados agora, com 11.516 casos de pessoas infectadas. Atualmente, em nosso país, deixa eu ver aqui o número de mortos no Brasil. Vamos rodar aqui o planeta. África, depois a gente vem para a África. No Brasil, o número de mortos já passou de 500 mortos, Estamos em 516 mortos até agora. Esperamos que o pico que vai estar nessa semana passando pelo Brasil, principalmente o epicentro que é em São Paulo, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, seja não um pico tão elevado para que diminuam claramente o número de mortos. Que tem aí assustado todo mundo, que nós nunca vivemos uma situação como essa que estamos vivendo atualmente, já que o fluxo de pessoas ao redor do mundo, dados atualizados, a população mundial são de 7 bilhões e 900 milhões de pessoas vivendo no mundo. No Brasil somos 211 milhões e 300 mil habitantes. Então, como um tão aglomerado de pessoas, com quase 8 bilhões de pessoas vivendo neste planeta, então esse recado da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que fala que unanimemente, uma situação unânime entre as autoridades médicas do mundo, que o isolamento é a melhor forma de combater esse novo coronavírus. Então, ficar em casa isolado o mais tempo possível ajuda aí não só na sua saúde física, mas das pessoas em volta. Bom, vamos fazer deixa eu atualizar aqui os dados. Vamos fazer um tour aqui pela América do Sul, O Brasil já dei esses números atualizados. Em segundo lugar de mortos, infelizmente, vem o Equador, que tem um país que tem um pouco mais de 16 milhões de habitantes, mas quase aí 200 números de mortos. E o Equador está numa situação muito drástica, A gente está vendo aí pela televisão, acompanhando as notícias. Tem corpos pela rua, porque as pessoas não aguentam mais o cheiro do corpo, do defunto em decomposição. Então os familiares deixam os corpos na rua, principalmente em Guayaquil, que é a maior cidade
do Equador, a capital é Quito, mas a maior cidade do Equador é Guayaquil. Então está bem precária a situação por ser um país pequeno em território e também, né, em comparação ao Brasil e outros países como a Colômbia e Peru, por exemplo, é um país bem menor em termos de população. O Equador tem por volta de 16 milhões de habitantes. Em terceiro lugar, nos piores casos que temos, é o Peru, que tem 92 mortes. A Argentina tem 48 mortes por enquanto. E a Colômbia tem um pouquinho menos, com 35 mortes. Você vê que a Argentina, por exemplo, a Venezuela nesse momento tem pouco número de mortos, 7 mortos no total, com 159 casos, mas a Venezuela é um país que está muito pobre, né, muito precária a situação também, incluindo que ontem eu vi uma reportagem que falta água e sabão nos hospitais da Venezuela. Então, assim, é muito sério isso, uma falta de higiene básica que pode cometer uma certa complicação no vírus, se bem que a Venezuela, graças a Deus, né, não está em um número alto de infectados, o número de mortes é muito pequena. São 7 mortos. E a Argentina, tanto a Argentina quanto a Venezuela, mas a Argentina em primeiro lugar, que foi o país que teve a primeira morte na América do Sul, começou a fechar as fronteiras muito rápido e conteve, né, o vírus. No total são um pouco mais de 1.500 casos da doença no país, com 48 número de mortos. O único país da América do Sul que não teve mortos até agora, ainda bem, é a Guiana Francesa, que tem 0 número de mortos, apesar de ter 68 casos da doença confirmados no país. Fazendo um giro ainda pela América, né, vamos para a América Central. As ilhas América Central Continental, como a Nicarágua, que tem bem pouco número de casos da Covid-19, são apenas 6 casos da doença e com uma única pessoa morta. El Salvador também tem... Deixa eu ampliar aqui. El Salvador... Bom, Honduras tem 300 casos e 22 mortes até o momento. Eu não estou conseguindo entrar aqui no El Salvador, mas enfim. Cuba, a ilha de Cuba, tem... Gente, por que não está ampliando aqui, hein? A Cuba tem 350 casos da doença até o momento e 9 mortos. E já na América do Norte, o epicentro da doença da Covid no mundo hoje, em termos de número de infectados, são os Estados Unidos, com mais de 350 mil casos de pessoas infectadas e agora com mais de 10.500 mortes. Se tudo, infelizmente, continuar no caminhar da carruagem, né, os Estados Unidos, ao final desta semana, vai ultrapassar o número de mortos da Espanha e da Itália. Lembrando que os Estados Unidos é um país muito grande, né, em termos de território e em termos de população, por volta de 330 milhões de habitantes nos Estados Unidos. Então, vai ultrapassar o número de mortos da Itália e da Espanha, mas também os Estados Unidos têm aí uma quantidade muito maior de população. Não é um alento que eu estou falando, mas é uma situação para a gente não pode comparar um país e outro, sendo que o país, por exemplo, alguns países estão pequeniníssimos e outros são gigantescos, como a China. Vamos lá para a China neste momento. A China é o maior país do mundo em termos de população. A China tem por volta de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, de habitantes. A China até o momento... Deixa eu entrar aqui. Número de mortos. A China até o momento, na região de Hubei, a região de Hubei é um estado da China, como se fosse um estado, uma lá chamada de província, que a capital é Wuhan. Wuhan é a cidade com 11 milhões de habitantes, onde tudo começou, onde, digamos assim, o vírus apareceu pela primeira vez, no caso de Wuhan, capital da província de Hubei da China. Só na província de Hubei são aí 3.212 mortes. A Itália já passou dos 16.500 mortes, seguindo pela Espanha com 13.170 mortes. Depois vem a França, depois vem os Estados Unidos com 10.500, depois vem a França com 9.000, quase 9.000. Deixa eu ver aqui.
O Brasil, o número de mortes está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Oitavo, nono, décimo. Está em 13º com o número de mortos de pouco mais de 515 mortos. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui para a gente pegar aquela lista. Deixa eu fechar essa janela e abrir uma outra janela para a gente ver uma lista de contaminados. Como eu já disse, o principal é os Estados Unidos, mas vamos fazer um tour agora pelos países que estão menos contaminados. Por exemplo, o Timor-Leste e o Sudão do Sul. O Sudão do Sul é na África e o Timor-Leste é na Ásia, extremo leste da Ásia, finalzinho, né? Tem uma ilha da Indonésia que é de ao meio, uma parte pertence à Indonésia e outra parte ao Timor-Leste, que é um país, inclusive, que fala a língua portuguesa como língua oficial. Então, o Timor-Leste tem um caso de infectados, nenhuma morte até o momento, e o Sudão do Sul, que fica no sul do Sudão, né, numa região da África Central, tem um único caso. A Papua Nova Guiné, na Oceania, tem 2 casos da Covid, né, do vírus. Burundi, que é um país bem pequeno no centro da África, tem apenas 3 casos. O deserto do Saara Ocidental, tem 4 casos, junto com São Tomé e Príncipe, que fala também oficialmente a língua portuguesa, e a Gâmbia, que é um país bem pequenininho na costa oeste da África. Malawi e Butão. Malawi é no centro da África e Butão é na Ásia, no norte da Índia. Tem apenas 5 casos do vírus atualmente. Então vamos fazer deixa eu atualizar aqui os dados. Então vamos fazer um giro de notícias sobre os países que falam a língua portuguesa, né? Então, no caso, o pior, né, o mais atingido é o Brasil, né? Depois vem Portugal com 11.280 casos ativos da doença no país, com o número de mortos de 311 por enquanto, né, lá em Portugal, que é o único país da Europa que fala a língua portuguesa. Na África, que são 5 países que falam a língua portuguesa, aqui em Angola, é um país que fica no sul, né, no sudoeste da África, que também fala a língua portuguesa. Tem no total 12 casos da doença e 2 mortes apenas, graças a Deus. E em Moçambique, aqui na parte sul, mais do lado leste da África, Moçambique tem 10 casos no total apenas e nenhuma morte, né? Já deixa eu ver aqui, na Guiné, não, aqui é Serra Leoa, cadê a Guiné? A Guiné está num país bem pequenininho. A Guiné também não tem, apesar de ter 121 casos da doença, não tem nenhuma morte. A Guiné também fala... Guiné não, a Guiné-Bissau. Bom, essa é a Guiné. A Guiné-Bissau que fala o português. Guiné, então, só recapitulando, tem 121 casos e nenhuma morte por enquanto. Vamos tentar puxar aqui a Guiné-Bissau, se eu conseguir, né? Pronto, consegui. Guiné-Bissau tem apenas 12 casos da doença e nenhuma morte também, graças a Deus, né? E fazendo um giro aqui pela África, já que estamos na África, a África do Sul tá tranquila, tranquila. Bom, nenhum país está tranquilo, né? Mas diante de como temos comparativos, a África do Sul ainda é um país que pode respirar, apesar de ter feito o isolamento muito forte, né, há uma semana atrás. Tem mais de 1.700 casos, né, com apenas 12 mortes. Lembrando que toda a África continental está com a doença, né, com Covid. Foi o último continente, um continente que tem 1 bilhão e 100 milhões de pessoas vivendo. Foi o último continente a ser atingido pelo coronavírus. Porém, é um continente mais pobre, né, mais precário. Então, espero que não prejudique tanto, não chegue tão forte a doença lá. Porque o pior país até então é a Argélia, que fica bem no norte da África.
pertencente ao Oriente Médio da África. A Argélia tem 1.500 casos praticamente, com 173 mortes. É o pior caso da África até o momento. O Egito também é o segundo pior caso da África, tem 1.300, um pouquinho mais de 1.300 casos da doença confirmada, com 85 mortes. A Nigéria, que é o maior país em termos de população da África e também é o país mais negro da África, tem 282 casos e apenas 5 mortes. Graças a Deus a África está sabendo de alguma maneira ou outra, né, apesar da situação totalmente precária da higiene básica e a sanidade básica, o saneamento básico, né, muito precário, não está sendo tão atingido assim. Espero que não tenha picos elevadíssimos neste continente. A única região do continente que não tem caso a região que são na África do Sul, que é o último país da África, é o país mais rico da África também, tem 2 territórios independentes. Um deles é Lesoto, que fica mais na região central da África do Sul. Lesoto até então não teve nenhum contato com, pelo menos que mostra aqui nos dados oficiais, não teve nenhum contato com a doença até agora. No Oriente Médio, a situação mais crítica é no Irã, tem 60.500 casos da doença, com 3.739 mortes. Já passou o número de mortes da China, então o Irã é o pior caso da Covid-19 lá no Oriente Médio. E ainda no Oriente Médio, deixa eu girar a bolinha aqui, não, Oriente Médio, você não, aqui, no Oriente, que ótimo, no Oriente Médio, o único país que não tem o caso da doença é o Iêmen, tá? O Iêmen, por enquanto, não foi registrado nenhum caso da doença. E na Ásia, mais próxima da China, né, o único país, adivinha qual, que não tem, é a Coreia do Norte. Não tem nenhum caso registrado. A gente não quer saber se é verdade ou não, porque lá é uma ditadura insuportável que mente o tempo todo, então não dá para confiar. Mas não são, aqui na Ásia Central, por exemplo, tem alguns países que também não tem casos da Covid-19. Então não são todos os países do mundo que estão com casos da doença, pelo menos oficializados, tá? Então, eu dei aqui esse exemplo, como a Coreia do Norte, o Iêmen e o Lesoto, que é uma região autônoma dentro da África do Sul. Assim como na Itália tem 2 regiões autônomas, que é o Vaticano e São Marino, tem também 2 regiões autônomas na África do Sul. A Índia, que é o segundo maior país do mundo, né, só perde para a China em termos de população. A Índia tem por volta de 1.350.000.000 de pessoas. E desde a semana passada o governo da Índia decretou um isolamento, né, do território total da China, mas os números de casos estão aumentando muito rápido, apesar de estar bem a menos que o Brasil, pelo menos por enquanto. Na Índia são 4.800 casos da doença, no total da doença, com 136 mortes até agora. Bom, vamos para a Oceania. A Oceania, o maior país da Oceania, mais importante, o mais populoso é a Austrália. Teve bastante número de casos da Covid logo no começo, tanto é que o ator hollywoodiano Tom Hanks, que já ganhou 2 vezes o Oscar, e a sua esposa adquiriram o coronavírus dentro do território australiano enquanto gravavam um filme, né? A Austrália tem 5.800 casos da doença, com 41 mortes. Então, um número de mortes muito abaixo, graças a Deus, além do esperado. Bom, a Indonésia, que é o 4º maior país em termos de população do mundo, está com um número muito baixo ainda de casos da doença, mas o número de mortes um pouquinho alto, né? São 2.500 casos no total e com 210 mortes até agora. Ainda na Ásia, vamos fazer
um tour aqui pela Coreia do Sul. Coreia do Sul que fica muito próxima, bom, a Coreia do Sul fica no sul da Coreia do Norte, mas muito próxima da região da China continental, e foi um dos primeiros países a ser afetados com a questão do coronavírus. E tem o número do Brasil já passou o número de casos da doença, e o número de mortes é muito pequeno em relação ao Brasil. Por exemplo, aqui são 10.300 casos da doença no país, com 186 mortes, isso na Coreia do Sul. Então, dando um exemplo aí para todo mundo, sai notícia no mundo todo sobre o exemplo que a Coreia do Sul está dando em relação aos outros países. O Japão, que é onde ia sediar a Copa do Mundo, as Olimpíadas de 2020, né, lá em Tóquio, a capital do Japão, e Tóquio, para quem não sabe, é a maior região metropolitana do mundo, com quase 40 milhões de habitantes. São 38,5 milhões de habitantes na região metropolitana de Tóquio. Lá, então, no Japão, são 3.655 casos, com 85 mortes. E está aumentando muito rápido o número de casos no Japão, mas, como já foi cancelado as Olimpíadas, para dar um alívio a isso, só vai ser realizada pela data prevista no final de junho de 2021. Bom, o maior país em termos de território do mundo, que é a Rússia, tem a parte a Rússia europeia e a Rússia asiática. A Rússia tem 6.400 casos no total, com apenas 47 mortes. Então está também sabendo lidar aí a questão do isolamento social na Rússia. Bom, acho que esse tour, deixa eu ver aqui, vamos ver um país, né, que dá pra pôr. Deixa eu ver mais casos aqui. Enquanto isso, gente, sempre a orientação da Organização Mundial da Saúde é que o isolamento é a única forma, a forma mais eficaz da gente combater a velocidade de transmissão desse vírus. Então, por favor, fiquem em casa e sempre se higienizem. Nossa, higienize, tá certo? Higienizem, tá certo. Um número muito bom para falar, mas não sei se eu já falei no começo do vídeo, que mais de 275 mil pessoas ao redor do mundo já se curaram da doença, ainda bem, né? Ainda bem mesmo. Bom, deixa eu deixar aqui um pouquinho de lado. O que a gente pode concluir com isso, né? A previsão... na verdade, ninguém tem uma previsão, ninguém tem uma bolinha de cristal para saber quando que isso tudo vai parar, né? Ou vai diminuir, ou vai ter uma cura por um remédio, ou a vacina. A vacina, a expectativa é que chegue no primeiro semestre, tudo der certo, eu espero que seja bem rápido a esse ponto, de chegar no primeiro semestre do ano que vem, de 2021. Até lá, muitas pessoas vão se contrair o vírus, muitas pessoas naturalmente vão falecer decorrente a esse vírus, mas a gente espera que não seja um número tão alto. Como eu falei, a perspectiva é que chegue a 100 mil o número de mortos até o final dessa semana. Espero que as pesquisas estejam erradas, mas se tudo der certo, se até o final desse ano a gente não tenha um número muito alto, como as pesquisas indicam, caso dê certo. Porque se não der certo, o número de mortes vão ser muito superiores ao previsto. Daí sim seria um genocídio, né, em massa, sendo redundante falar em genocídio em massa. Mas a gente torce para que isso passe o mais rápido possível, até para a gente poder voltar aos nossos trabalhos, a fazer as coisas que a gente gosta de fazer, a ter liberdade de caminhar na rua. Tá, pode caminhar? Pode, mas assim, tome todo o risco possível, mas seria legal se todo mundo pudesse, né? Então vamos tentar evitar logo isso tudo. E lembrando que as pessoas falam, mas o número de dengue, por exemplo, é muito acima da Covid-19. É verdade, dengue, tem gente morrendo muito mais de dengue no Brasil do que da Covid. Mas além dos infartos, de acidentes, de dengue, de câncer, de tudo, de derrame, de AVC e tudo mais, que lotam, sobrecarregam os hospitais, além disso tem mais o coronavírus. Então, qualquer preocupação, qualquer atenção é muito válida, porque a gente não pode acelerar esse processo do vírus nas pessoas. Então, essa semana é uma semana prevista de um pouco de situação ruim para o nosso Brasil e para os Estados Unidos, pelo menos,
né, para o mundo todo, mas vamos focar na América, Estados Unidos e Brasil. E então a medida de isolamento social ela é fundamental nesse momento. Mas espero que vocês possam, dentro de casa, fazer uma boa leitura, se divertir de alguma forma, né, vendo um filme, conversando com a família, jogando, enfim, se distrair de alguma maneira ou de outra, tá bom? Vou encerrar para não ficar tão longo assim esse vídeo, que já está longo, já passamos de 25 minutos. Então eu volto amanhã, no dia 7 de abril, para dar mais detalhes e informações sobre o coronavírus no Brasil e no mundo, e falando um pouco da população mundial, um pouco de geografia, um pouquinho de história, tá bom? Beijos e até mais. Se inscreva no meu canal, tá bom? Dê o joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E é isso. Até mais, galerinha. Tchau, tchau.